Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que vai estrear nesta noite no Campeonato Brasileiro, no Morumbis, enfrentando a equipe do Flamengo. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Paulo, a vida de São Paulo já não tá fácil, já tem então o Flamengo na estreia e é um Flamengo então ainda mais animado, ainda mais empolgado com essa informação. Maricá, para ir o São Paulo, hein? Como é que tá para a partida de hoje à noite então no Morumbis? Bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, Jailson e bom dia também aos fãs de esporte. O São Paulo enfrenta o Flamengo hoje à noite às 9h30 no Morumbis, nessa estreia do Campeonato Paulista. E o São Paulo vem de um momento conturbado no Campeonato Paulista, né? 2 derrotas seguidas, não está próximo da zona de classificação, pelo contrário, está próximo ali da parte final da tabela, mas o São Paulo vem com força máxima para enfrentar esse Flamengo, que é um Flamengo, né, favorito ao título, tem toda essa questão, tem a questão do Paquetá, como vocês estavam falando, então é um duelo muito difícil, mas também muito importante para o São Paulo na noite de hoje. A principal novidade deve ser o retorno do Lucas, ele que foi poupado no jogo contra o Palmeiras devido à grama sintética da Arena Barueri, está de volta e vai ser titular na partida de hoje à noite. Vamos passar rapidinho o provável time, São Paulo com força total, vamos ter Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreira, e aí fica a dúvida se vai ser o Ferreira ou o Luciano, mas o São Paulo que vem 100% aí para esse duelo contra o Flamengo, querendo começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, depois desse início difícil no Paulista. Bom, o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino por 15,7 milhões de reais. A maior parte desse valor vai ser paga à vista agora, e os 2,6 milhões que vão sobrar vão ser pagos em janeiro de 2027. O São Paulo ainda colocou metas para o atleta e para o clube, né, de bônus a serem pagos. Bom, a gente teve mudanças também no comando do São Paulo. O Arrimacis, novo presidente do Tricolor, foi empossado ontem à noite no Salão Nobre do Morumbis. Ele assume até o final do ano, quando haverão novas eleições. Bom, ele substitui o Júlio Casares, que sofreu o processo de impeachment e acabou depois renunciando ao cargo. Então aí o novo presidente do São Paulo já empossado. E ontem também, né, foi um dia de mudanças, a gente teve a apresentação do Rafinha como gerente esportivo do Tricolor. O Rafinha, que nessa apresentação falou bastante sobre o momento que o Tricolor vive e também sobre esse caos interno nos bastidores políticos do clube. Vamos ouvi-lo. Todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Não pode empatar um jogo, perder um jogo e falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo. Acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, do todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande, ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também e quando está no São Paulo o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né, não permanecer na competição. Tá aí as palavras de Rafinha, inclusive falando, né, sobre a questão dos 45 pontos para permanecer no Campeonato Brasileiro, que ele acha que o São Paulo pode mais. Será que pode mesmo? A gente vai descobrir, a gente fica de olho, porque hoje o São Paulo estreia contra o Flamengo, já um duelo difícil logo de cara, 9h30 da noite no Morumbis. Bruno. Sobre o noticiário do São Paulo, dono da casa, que chega pressionado, né, minha amiga? Boa tarde. Daqui a pouco, na sequência, você já passa a bola para Ana falar de campo e bola e do lado rubro-negro nesse jogo de hoje, minha amiga. Beijo.
Fechou, Vini. Um beijão pra você, pra todo mundo que tá on conosco, pra Ana. A Ana tá ali do outro lado do campo também, né? Tô vendo a Ana à distância aqui. Amigos, olha, realmente, ai meu coração, tudo que o torcedor do São Paulo não gostaria que o Paquetá já estivesse à disposição e não estará, pra felicidade do torcedor do São Paulo, porque realmente o contexto do São Paulo nesse momento já não é dos melhores, né? A equipe hoje vai estrear em casa contra o atual campeão do Brasileirão e vai tentar virar a chave em relação ao Campeonato Paulista, né? Nos 5 jogos que já fez até aqui, tá a uma posição da zona de rebaixamento do Campeonato Estadual. Em 5 jogos tem apenas uma vitória, tá vindo de 2 derrotas seguidas, a última contra o rival, o Palmeiras. Mas para hoje o São Paulo deve ter novidades, deve ter todo o elenco à disposição, apenas o Rian Francisco e o André Silva que ainda não estão disponíveis, se recuperando de lesões graves no joelho, mas o Hernan Crespo vai ter Caleri e Lucas Moura. O Lucas poupado no jogo contra o Palmeiras por se tratar de um gramado sintético e o Caleri que vem voltando aos poucos, ganhando cada vez mais minutos, lembrando que ele perdeu 9 meses na última temporada por conta de uma lesão séria no joelho, mas já voltou bem, voltou com vontade de jogar bola, já fez 2 gols na partida contra a Portuguesa e ao que tudo indica, esses 2 jogadores devem estar no ataque são paulino para hoje à noite. A única dúvida é quem que vai fazer o trio de ataque com eles, se vai ser Luciano ou se será Ferreirinha. Vamos ver o que Hernan Crespo vai bolar para logo mais. No restante, ele deve usar as mesmas escalações que vem utilizando nos últimos jogos. Existe também uma dúvida ali em relação à lateral esquerda, se será Enzo ou Wendel, mas a base do time deve ser mantida. O Crespo, que na última entrevista deu uma declaração bem forte, dizendo que o objetivo principal do São Paulo nesse Brasileirão é a permanência, são os 45 pontos, mas logo na sequência a gente teve o anúncio do Rafinha, nosso ex-colega que estava como comentarista no Sport TV, virou gerente esportivo do São Paulo. Ontem ele deu a primeira entrevista como dirigente são paulino e ele falou que não, o São Paulo não pode se contentar com apenas permanecer na Série A, é uma camisa muito grande, o time tem que sempre almejar coisas maiores. Então vamos ver hoje à noite como essa influência do Rafinha, que foi companheiro de equipe de alguns dos jogadores que ainda estão no São Paulo, vamos ver como essa influência vai ser traduzida nos caras dentro de campo. Agora, fora de campo, a gente já sabe que o momento da torcida também não é um tanto quanto animador, né? Apenas 18 mil ingressos vendidos para hoje antecipadamente, sendo que 3.500 deles são da torcida do Flamengo, então um número bem baixo de torcedores são paulinos são esperados hoje, considerando a média que o São Paulo vem tendo historicamente. No último Brasileirão foram mais de 32 mil torcedores presentes, portanto a torcida, isso é um reflexo, né, do momento que vive o São Paulo. Agora, do outro lado, vamos então ouvir da Ana Flávia Nunes os assuntos e as informações do Flamengo para hoje, Aninha. Como diria Capelanes, gostei da coletiva. Eu sei que palavras, discurso, teoria não é o que vale, mas ele começou com personalidade, Cicinho. Exatamente, toda a experiência do Rafinha esse discurso realmente que precisa ser colocado no vestiário, né? Lógico, todos são a favor, né, do pagamento em dia, do salário, mas clube de futebol às vezes enfrenta, né, essas dificuldades e aí você tem que trazer um discurso para os jogadores do momento na qual o clube está vivendo. Então ele vai ter esse papel muito importante. Repito, o Rafinha, ele não vai ser a solução do São Paulo. Ele pode ser o quê? O porta-voz exatamente dentro do vestiário. Essa voz de ânimo que às vezes falta no intervalo, sei lá. Mas nós temos que ver até onde os jogadores também estão dispostos a ouvir sem que tudo seja solucionado. Então, assim, é um ponto positivo para o São Paulo. Mas vamos ver até onde vai. Até porque o Rafinha ele não entra em campo. Toda a experiência dele vai ser colocada ali dentro do vestiário. Agora, dentro de campo, é com os jogadores. Nosso coleguinha, amiguinho, Bibino Ronaldo, vai explicar o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu entre Corinthians, São Paulo e a Alisson, que já voltou ao São Paulo. Como assim? Então, tava lá no CT do Corinthians fazendo o quê? Cadê aquele 1 milhão que era pra entregar à vista? Então, aconteceu alguma coisa. Esse não. Não é esse, Negal. Para com isso aí. Então, eu procurei entender ontem o que aconteceu, porque, assim, dificilmente o cara vai lá fazer um exame médico e não passa, né? Mas que se você não...
É só pra explicar que na realidade, na vida real, quando você compra uma coisa, enquanto você não paga, você não tem. Sim, mas Então, mas leva. Mas que o Ronaldo entende que isso não entra na cabeça. Não, mas por que a gente não olha com olhos, assim, do lado positivo? Honestidade do Corinthians. Eu não tenho dinheiro. Entendeu? Porque não imagina vou pagar, então não, agora não posso pagar. Então foi honesto, falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu lamento pelo Alisson ser precipitado. Porque o clima pro Alisson vai estar um clima muito bacana. Porque você imaginou como é que o cara volta? Mas E aí, não é como é que ele volta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Não é como é que ele volta. Ele colocou uma pressãozinha no São Paulo, tipo, já tô Por lá. que ele foi? É isso que eu ia falar. Se não foi concretizado. Exatamente. Se não foi pago. Provavelmente o empresário dele mandou ele pra lá, né? Mas peraí, gente. Se não foi pago, se não foi decidido, se ele não recebeu, ele apareceu lá pra quê? Peraí, e o exame médico? Será que tá tudo ok? Porque fez o exame. Então, eu não Se eu sou o Alisson, eu tiro do meu bolso agora e pago Mas se foi por causa do Cascalho, parabéns, Edu, você acredita eu em Papai arrumaria de Noel? qualquer forma. Mas tem porque jogadores que no abrem São mão de Paulo, salário pra ganhar menos pra jogar no clube. No São Paulo, olha só o ambiente que ele vai voltar pro São Paulo. A torcida com certeza vai pegar no pé dele, os jogadores, o treinador também. Então eu arrumaria qualquer jeito esse dinheiro, 1 milhão, pagaria lá o São Paulo. Se foi dinheiro, parabéns ao Stabile, parabéns ao Marcelo Paz. Porque se não tem dinheiro, não tem que contratar, velho. Tomara que seja pra todo mundo, Fizeram loucura com o Félix Torres, fizeram loucura com o Kaká que tá indo pro Inter. Então isso aí não pode Tomara ter mais. que seja pra todos, não só pelo Alisson. Se não tem dinheiro, não contrata. Eu espero que essa história ainda seja esclarecida e eu gostaria de ouvir as duas versões, a São Paulina e a corintiana. E ele ficou queimado com a torcida do São Paulo? Cara, assim, ó, vamos lá. Acho que é importante o torcedor de São Paulo fazer uma análise do cenário como um todo. Porque assim, eu vi muita gente na rede social falando Judas, não sei o quê, se queima. Rede social é rede social. O termômetro é o estádio. Sim. Se o Alisson for relacionado para um jogo no Morumbi, acho que o termômetro é quando o nomezinho dele for lá no placar. Sim. Vamos relembrar o que a gente falou ontem aqui do Rony? Sim. O Rony foi muito vaiado. Na Arena MRV. Arena MRV. Acho que o termômetro real mesmo, palpável, é o do estádio e não da rede social. Mas é interessante a gente trazer esses bastidores aqui, e isso, obviamente, vai rodar muito nos nossos cortes, nos programas da ESPN, aqui no Fala Fonte e tal, porque, cara, o Alisson é um jogador que só quer jogar. Ele só quer o quê? Exercer a função dele, fazer o trabalho dele. Seja no São Paulo, seja no Corinthians, seja em qualquer outro clube. O cara, além de tudo, o cara é um trabalhador. Claro. O cara quer exercer a função dele. O cara passou por lesão, tá voltando e quer ter chance de jogar Porque na também. rede social fica circulando muito aquela coisa lá. Ele deu uma entrevista recente lá, quando ele estava na fase boa, falando, eu acho que no Brasil eu não jogaria em nenhum outro clube, acho que só no São Paulo. Mas assim... Claro, o cara vai falar o quê? O cara tá numa fase boa, tá numa fase espetacular e tal. Vem à mente isso, o cara fala e beleza, é do jogo, acontece. Eu poderia falar anos atrás que eu só trabalharia em uma televisão. E hoje tá aqui, feliz. Feliz, não saudável, bonito, com colágeno. Exatamente. Depois da harmonização... Depois de ter passado pelo Lata Velha... Qual o salário dele? Estão perguntando aqui se é alto ou se é baixo. Cara, assim, ó, eu sei, mas eu não vou falar, porque eu não falo de salário. Mas ele tá entre os maiores do São Paulo? Não tá. Não. E não seria dos maiores do Corinthians também? Bom, porque se for maior do Corinthians, aí é o Memphis que é... Não. Não é? Aí não dá pra chegar nesse patamar. Não é. Mas então é isso, tá? Ele vai ser... Tem a enquete aí, Leon? Como é que tá? Porque ele volta a treinar hoje, então, no São Paulo. Assim, ó, é um salário médio de um jogador importante de elenco. Não é astro, mas também não é um juvenil. Mas aqui na nossa enquete tá 70% que não tem mais clima pra ele no São Paulo. Eu acho que clima muda, gente. Eu acho que hoje relacionar o Alisson na comissão técnica do Crespo, para mim é quase que impossível. Sim. Eu acho que eu não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que é improvável. Porque assim, no futebol tudo pode acontecer, mas hoje com o Crespo é improvável. Por causa das declarações e tudo mais. O Crespo falou, exato. Mas assim, deixa o cara treinando.
vê se aparece uma oportunidade, vê se surge alguma coisa. Enquanto isso, vão rolar. E de repente, vai que muda algum cenário. E é importante, porque assim, a gente já viu várias vezes acontecer o quê? O jogador decidiu abrir mão, pagar do próprio bolso, os empresários fizeram aquela coisa de pagar do próprio bolso, investimento e tal. Soube de informação, que não vai... O próprio Alisson e seus representantes, ou a agência que cuida da carreira do Alisson, eles não têm a intenção de fazer isso. Uhum. Porque assim, no pensamento da agência, e eu opinando aqui tá certo, o Alisson não é uma aposta. Não. O Alisson é um jogador já consagrado, é um jogador já vencedor, é um jogador já experiente. Então não faz sentido você investir um jogador de 30 anos que por onde passou ele conquistou títulos. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo nesta quarta-feira às 21h30, com transmissão dos canais Premier e também da TV Globo. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos 5 jogos que o Flamengo fez nessa temporada de 2026. Os 3 primeiros jogos da temporada foram com a equipe sub-20 e os 2 últimos, os 2 clássicos recentes, foram com a equipe principal. De todos esses jogos, 1 empate, 3 derrotas e somente uma vitória. Venceram a equipe do Vasco na semana passada e no último jogo no final de semana foram derrotados pela equipe do Fluminense no Maracanã pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Flamengo. 1 vitória do Tricolor, 2 empates e 2 vitórias da equipe do Flamengo. No último jogo que eles se enfrentaram na temporada passada, em uma partida que foi disputada lá na Vila Belmiro, o São Paulo empatou com o Flamengo pelo placar de 2-2. Enfim, uma estreia bem complicada aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pegando o atual campeão. Além disso, no final de semana tem um clássico contra o Santos, onde o São Paulo precisa vencer para se distanciar ali daquela zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Tem também um detalhe, Caleri e Lucas vão jogar esse jogo contra o Flamengo ou vai focar sua preparação para o jogo do final de semana? Até porque no clássico contra a equipe do Palmeiras, Lucas nem foi relacionado e Caleri entrou ali no segundo tempo. Enfim, vamos aguardar. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!